vamos aplaudir. Aplauda mesmo aquele que é digno de glória, de toda honra e de todo louvor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor, te exaltamos, Pai, e queremos nessa noite contemplar, Pai, a tua glória, Senhor, e ser cheios da tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Sobre este lugar, Deus, queremos a tua presença, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Declare. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Você pode declarar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar, vou receber, vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Toca-nos, Senhor. Tome a sua Bíblia por um instante. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Sabe, todas as vezes que o nosso coração precisa, é ela que traz a resposta. A palavra de Deus é viva. Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus nos deu a Bíblia, não simplesmente para estudá-la. Deus nos deu a Bíblia exatamente para ouvirmos a sua própria voz. Quando eu leio a palavra, eu ouço Deus. É Deus falando. É Deus fala conosco, não é simplesmente para encher a nossa cabeça, mas para trazer ao nosso coração. E sabermos que Ele é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre e que Ele é fiel. É por isso que eu posso levantar a minha Bíblia. Vamos levantá-la juntos? Vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou,
Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, cada vez que nos aproximamos da Tua palavra, ela nos surpreende, Senhor. Porque cada vez que achamos que já sabemos, temos tanto para aprender através dela. Queremos conhecer-te mais, para servir-te mais, para cada vez nos deleitarmos mais em Teu amor. Nessa noite, Pai, Teus filhos que estão aqui, enfrentaram muitos uma tempestade para chegarem nesse local. Eu quero abençoá-los. Quero abençoar aqueles que estarão acompanhando a Tua palavra através, ó Pai, da Rede Super, pela internet, em qualquer lugar, ó Pai, onde estiverem. Senhor, que o poder inerente da Tua palavra continue trazendo graça, consolo, exortação, edificação, salvação e apontando o coração do Senhor, perdoador. Conceda, Pai, ao pregador graça, sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção e a Tua misericórdia, para que a Tua vontade se cumpra em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. A chuva está terminando e eu queria deixar o convite para aqueles que moram aqui em Belo Horizonte, quando terminarmos essa celebração, às 21 horas, exatamente às 21 horas, nesse local, nós estaremos celebrando o último culto, a última reunião desse domingo. Pastor Vinícius Ulato estará pregando, trazendo a mensagem do Senhor, daqui a pouco, às 21 horas. Durante mais de 20 anos, eu morei bem próximo daqui, na rua Bonfim. Era uma rua muito conhecida, porque era a rua do cemitério. Eu era menino e na época do dia de finados, a rua ficava numa movimentação muito grande, porque era o dia das pessoas irem homenagearem a lembrança dos seus mortos, lavavam os túmulos, colocavam flores, acendiam velas e choravam. Anteontem foi o chamado dia de finados, o dia dos mortos. Nós não gostamos de ouvir nunca essa palavra morte. Ela traz um estigma que nos faz sofrer, que faz o nosso coração ficar pequeno. Choramos a saudade. Como? O que a Bíblia fala a respeito da morte? Existem vários tipos de atitudes diante da morte. Atitudes que nós podemos negar a morte e falar, não, ela não existe, não é assim. Outros podem ficar com o coração cheio de raiva, mas assim, ficam com raiva ao ponto de querer estraçalhar. Outros buscam fazer tipo uma troca, dizendo, isso nunca vai chegar. Outros se alimentam pelo desânimo e outros tacitamente fazem o quê? Uma aceitação. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. Mas é tão interessante que nesse salmo fala exatamente dessa palavrinha morte. Pode parecer como se fosse um bolo e você coloca uma cereja no bolo e fica tão diferente. Mas quando você vê essa palavra morte, parece que está atrapalhando tudo, estragando tudo. Seria tão bom se não houvesse essa palavra nunca, mas ela existe. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Muitos de vocês sabem esse salmo de cor, então aqueles que sabem de cor, vão falar. Vamos dizer juntos: o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Unges a minha cabeça com óleo. Eu fiz confusão aqui? Eu fiz. Então deixa eu ler, né? Vamos ler. Não, eu vou falar de cor, porque eu sei. Vamos falar então junto, me abençoe. Vamos começar juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando é que começa a nossa caminhada no vale da sombra da morte? No momento em que você é ou foi gerado. Naquele momento quando a célula masculina encontrou com a feminina, quando o óvulo foi fecundado, ali passou a existir a vida, e exatamente no momento da explosão da vida, começou a nossa caminhada, a minha caminhada, a sua caminhada pelo vale da sombra da morte. Ou seja, quando é que começa essa caminhada? No momento em que somos gerados. Quando é que termina essa caminhada? No momento quando você chega ao fim. Ela pode levar dias, minutos, anos, mas um dia você vai chegar. Um dia você vai chegar. Um dia você vai morrer. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu queria tanto que isso não acontecesse comigo, mas um dia você vai morrer. Eu também vou. Nós não gostamos disso. Não gostamos. A certeza da realidade da morte, quando você lê as Escrituras, por mais que você queira ignorar, você não vai conseguir. Há uma certeza. Mas por outro lado, você pode vê-la como se fosse assim, um monstro tão cruel. Mas você pode ver também como enfrentar a morte. Em Hebreus capítulo 2, nós vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. A palavra do Senhor, de um modo assim, tão claro, vai nos falando, vai trazendo ao nosso coração uma compreensão. E no final dessa mensagem, você vai ter uma compreensão tão diferente da morte. Aqueles que não têm o Senhor, aqueles que não conhecem a Jesus, a morte para eles significa fim, destruição, aniquilamento, ponto final. Para aqueles que têm Jesus, a morte não faz careta. Para aqueles que têm Jesus, a morte não é um adeus. Para aqueles que têm Jesus, a morte é apenas um até logo, como alguém que vai à nossa frente e nós apenas dizemos assim: até logo, porque eu sei que eu vou encontrar. Diz aqui, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos, observe o irmão que está ao seu lado, se ele está sem a Bíblia, ofereça a sua para ele ler, porque é tão importante ele acompanhar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olhe para mim. Quando eu leio esse texto, nós os filhos, meus pais, meus avós,
Agora, meus filhos, meus netos, meus bisnetos e assim, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes eles Jesus igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Com a morte de Jesus, o que acontece? Jesus mata a morte na ressurreição. Olha o verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se você chega no capítulo 9 de Hebreus, Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. A palavra diz: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Observe o verso de número 27. Diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso que o juízo. Logo nesse texto, você encontra uma base para afirmar: não existe reencarnação. Existem determinadas religiões que dizem assim: a pessoa morre, mas ela torna a se reencarnar. Ela vai se purificando por uma série de reencarnações. Ou seja, ele acha que em cada vez que ele morre e reencarna, ele vai sendo purificado, ele vai sendo perdoado, ele vai sendo transformado. Mas a Escritura diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Fale comigo, levante o dedo assim e fale: uma só vez. Outra vez: uma só vez. Não existe a reencarnação. Quando Jesus Cristo fala do novo nascimento, Ele não estava falando do novo nascimento no sentido físico. Não é que vamos voltar ao ventre materno e nascer novamente. Não existe isso. O novo nascimento é um nascimento espiritual. É quando o nosso espírito é ligado ao Espírito de Deus, nascemos de novo, passamos a ser uma nova criatura. Mas aqui a palavra diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo Jesus mencionou, e nós vamos ver durante essa mensagem, que Jesus fala: aquele que nele crê não é julgado, mas aquele que não crê já está condenado. Quando uma pessoa toma Jesus como seu Senhor e Salvador, o castigo que devia vir sobre ele, veio sobre Jesus. O juízo que devia me esmagar, esmagou Jesus na cruz. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ele tomou meu lugar. Ele experimentou todos os meus pecados caindo sobre Ele, para que eu pudesse hoje ser livre. Então, quando lemos aqui a Escritura: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Romanos capítulo 5, o versículo 12. Romanos capítulo 5, o versículo de número 12. Diz assim a palavra: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui a palavra diz, olha o verso 12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Fale comigo: Adão. Quando Adão pecou, naquele exato momento, Adão morreu. Morte não significa fim, mas morte significa separação. Ou seja, antes, quando Deus criou o homem, havia essa comunhão perfeita entre Deus e o homem. Mas quando o homem pecou, o que aconteceu? Isso foi rompido. O homem morreu. Morreu espiritualmente, ele não morreu fisicamente naquele exato momento. Ele continuou vivo, chegou a uma idade tão longa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado que? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A morte é um castigo. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão,
A morte é um castigo. É um castigo pela desobediência. A primeira vez que você vê essa menção é no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Deus cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden, um lugar belíssimo, cheio de vida, cheio de todas as coisas, mas da presença do Senhor. E diz aqui, verso 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando você lê esse texto, você vai ver que um homem come do fruto, mas ele não morre fisicamente naquela hora, mas ele morreu espiritualmente. A relação com Deus foi quebrada, foi rompida, quebrada. Em Romanos 6, o verso de número 23. Romanos 6, o verso de número 23, declara exatamente a mesma realidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos falar juntos esse texto? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado tem um salário, e o salário dele é a morte. A morte que fere, que machuca, que faz o coração ficar tão pequeno, transbordando de saudade, e que nos faz chorar. É o salário, lá de trás, é que continua. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna é exatamente o oposto à morte. Efésios capítulo 2, o verso de número 1, é um texto que proclama exatamente a realidade, dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando a pessoa vem para Jesus, olhe para mim, todos nós, antes de termos Jesus, podíamos até ter uma vida certinha, aparentemente bonitinha, tão jeitosinha, mas a palavra diz que todos nós estamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. No momento quando tomamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, no momento quando cremos nele, explode dentro de nós a vida. Passamos a ter a vida dele na nossa vida. Aquilo que nos separava agora deixa de existir. Onde estava a morte passou a ter a vida. Por isso a palavra diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, antes da nossa conversão, nós estávamos mortos espiritualmente, insensíveis à voz de Deus, não percebíamos esta realidade da vida do Senhor, tal qual está escrito em Romanos capítulo 5, o verso de número 19. Romanos capítulo 5, o verso de número 19. A palavra do Senhor diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quando Adão pecou, sabe quem que estava pecando também? Olha para o irmão que está aí ao seu lado. Era você. Sabe por quê? Olhe para mim. Eu tenho 3 filhos. Se o meu pai tivesse morrido aos 10 anos de idade, eu estaria aqui? Ana Paula, Dedé e a Mariana existiriam? O Isaac, o Lourenço, o Benjamin, o Tito existiria? Não. Por quê? Porque eu
O Isaac estava na Ana. A Ana estava em mim. Eu estava no meu pai. Meu pai estava no meu bisavô. Meu bisavô estava no meu tataravô. E aí eu não sei falar mais para trás como é que chama. Mas se a gente fosse fazendo essa lista, nós íamos chegar em Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Por isso que a palavra diz aqui, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Porque todos nós estávamos lá em Adão. Todos nós estávamos lá nele. Olha o verso 19. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então pela desobediência de Adão, todos nós passamos a ter o que? Uma natureza pecaminosa. E o salário do pecado qual é? É a morte. Mas pela obediência de Jesus, no momento quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, Ele coloca dentro de nós algo que é exatamente o antônimo da morte, que é a vida. Mas que tipo de vida? É uma vida eterna. Existem 3 espécies de morte. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Na Bíblia você vai encontrar 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Você sabe o que é a morte física? Você já foi em muitos velórios, você já viu parente seu, pessoas queridas que morreram. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é a separação de Deus. Morte é separação. Morte é separação. Morte não é aniquilamento. Morte é separação. Quando Adão pecou, ele se separou de Deus. Morreu espiritualmente. Todos nós já nascemos mortos espiritualmente. Uma criancinha, ela é salva pela misericórdia da graça de Deus o Pai. Mas no momento quando ela atinge a idade da razão, ela tem a oportunidade de escolher, ou escolher aceitar a salvação, ou rejeitar a salvação que é Jesus. A morte espiritual é a separação da alma de Deus. É o que está escrito aqui em João, capítulo 11. João, capítulo 11, verso de número 15, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Jesus diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Olha no mesmo evangelho, João capítulo 5, o verso de número 14. João capítulo 5, o verso 14. Eu estou com o endereço aqui errado, não é João 5,14, não. Deixa eu achar aqui. Mas vamos aqui para Tiago 5,20. Tiago 5, o verso de número 20. Tiago, capítulo 5, o verso de número 20. Depois de Hebreus você tem Tiago. Diz assim, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A morte espiritual nada mais é do que a separação da alma de Deus. É quando falamos alma, está ligado aqui também no sentido espiritual, a parte espiritual do ser humano. Nós somos um espírito, temos uma alma
e moramos num corpo. Nossa alma é a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, e aí se mescla também com o nosso próprio espírito. Então nós somos um ser que tem uma parte material e uma parte também espiritual. A morte espiritual, essa separação da alma de Deus de uma forma clara. A morte física é quando o nosso espírito deixa o nosso corpo. Deixa. Ou seja, quando o nosso espírito deixa o nosso corpo, ali acontece o quê? A morte física. Ela vai chegar. É muito semelhante. Muitas vezes você pode perceber, os anos vão chegando. Um dia, nossa alma, nosso espírito mora nesse corpo. Nós gostamos desse corpo. Mas esse corpo é como se fosse a casa onde mora, onde nós moramos. Mas muitas vezes a casa vai ficando tão velha. E quando a casa vai ficando velha, já vira uma casa bem velha. Aí você tem que ficar mudando as buchinhas das torneiras. Aí começa a dar curto-circuito lá na fiação elétrica, não é assim? Os cupins já estão comendo toda a madeira. Aí o que a gente faz? A gente reforma a casa. Então a gente sempre vive reformando, não é assim? Então, aí as mulheres começam a encher de botox, espicha de cá, e faz isso, e pinta o cabelo, e muda, e põe dentadura. Agora não é mais dentadura, é implante, e vai fazendo mil coisas. Por quê? Ele quer sempre ter a casa dele o quê? Arrumada. Mas o que acontece? A casa pode estar arrumadinha, ou bem nova. Se cai um avião em cima daquela casa, não destrói? Destrói a casa. Muitas vezes a pessoa é tão jovem, tão cheia de saúde, não tem câncer, não tem velhice, não tem perrenguice, não tem nada, mas há um acidente, ele morre. A casa fica destruída. E quando a casa está destruída, o que acontece? O morador não tem condições de continuar morando naquela casa. A morte o que é? Essa mudança. Essa mudança que acontece quando o espírito deixa o corpo. Morte física, morte espiritual. E agora, o que é a morte eterna? A morte eterna é a morte espiritual tornada permanente. Ou seja, diz que a morte eterna é a morte espiritual agora levada a um nível permanente. No livro do Apocalipse, capítulo 20, abra comigo. Apocalipse, capítulo 20, verso 12 até o versículo 15. Apocalipse 20, do verso 12 ao 15. É uma visão do juízo de Deus e está escrito assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, fale comigo, um por um, diga para o seu irmão, é um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a segunda morte? Exatamente a morte eterna. Ou seja, a morte eterna é a morte espiritual tornada permanente. Em Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 8. Apocalipse 21, verso 8. Diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber o quê? A segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual transformada agora em um estado permanente. No capítulo 2 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, o verso de número 11. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas.
o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, aqui a promessa do Senhor diz, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Nós vamos experimentar o quê? Se não houver o arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, nós vamos ver, vão ser arrebatados, vão ser transformados. Mas se nós morrermos antes do arrebatamento, aqui a promessa do Senhor diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte não é para fazer parte daqueles que têm a vida do Senhor neles. A segunda morte não tem poder algum. E agora nós aprendemos algo assim, muito simples. Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Quem nasce 1 vez, morre 2 vezes. Você precisa aprender isso. Vamos falar juntos? Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Quem nasce 1 vez, morre 2 vezes. O que significa isso? Quem nasce 2 vezes. Eu nasci no dia 24 de novembro de 1948. No dia 19 de maio de 1966, eu nasci de novo. Eu nasci fisicamente 24 de novembro de 48. Eu nasci espiritualmente no dia 19 de maio de 1966. Eu nasci 2 vezes. Quem nasce 2 vezes vai morrer 1 vez. Agora, quem nasce 1 vez vai morrer 2 vezes. A morte física e a morte eterna. Quem nasce, vamos falar juntos? Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Quem nasce 1 vez, morre 2 vezes. Nós não gostamos de ouvir isso, mas é isso que está. O cristão, mesmo você sendo crente, mesmo eu sendo pastor, mesmo você imaginando aquela pessoa que você já viu, mais santa possível, o cristão ainda está sujeito à morte física. Por quê? Quando você lê em Apocalipse capítulo 14, o versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Quando você lê esse texto, você vai perceber isso. A palavra diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descansem das suas obras, das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, aquele que tem o Senhor. Há uma diferença entre a morte daquele que tem Jesus e a morte daquele que não tem Jesus. Aqueles que têm o Senhor, a morte para ele nunca é fim. É apenas, só apenas, um adeus. Não adeus não, um até logo. Quando ele diz assim, até logo, ele tem certeza. Em Provérbios 14, verso 32. Esse texto aqui de Provérbios, de uma forma assim clara, traduz essa verdade. Provérbios 14, 32. A palavra diz, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Para aqueles que têm o Senhor, para aqueles que têm Jesus, tem esperança. Deus é Deus de esperança. A compreensão que o nosso coração guarda é exatamente essa verdade. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo. Quantos aqui são justos? Levante a mão. Levante a mão, se você tem Jesus, você é justo. A palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus.
No momento quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te declara justo. Deus te declara justo. Deus te declara justo. Só existe um pecado que leva a pessoa para o inferno. Um só. Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz do pecado, porque não creem em mim. O pecado que leva a pessoa à destruição é o pecado de não crer em Jesus. Porque no momento quando a pessoa crê, quando ele toma Jesus como Salvador e Senhor, Deus o declara justo. Deus passa a vê-lo como se ele não tivesse cometido o único pecado. E Deus concede a ele a graça e a autoridade para poder entrar na presença do Senhor e viver na presença dele sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Por isso aqui a palavra diz, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. É por isso que quando um irmão nosso parte para o Senhor, lá na África, eles têm um costume assim, eu posso dizer, bem diferentes do nosso. Aqui nós temos o costume de fazer velório, uma noite inteira chorando, não é assim? Mas lá na África, em alguns países, é bem diferente. Quando morre um irmão, o que eles fazem é uma festa. Mas é uma festa mesmo, sabe? É uma festa assim, eles falam assim, ele foi promovido, ele foi promovido, ele foi promovido, ele foi promovido, ele foi promovido. Agora, a nossa atitude, a atitude cristã perante a morte, é totalmente diferente da atitude daquele que não é um cristão. Bem diferente. Vamos conhecer um pouquinho como Paulo agia. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do verso 21 ao 26. Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo abre o coração. E Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vivam como eu vivo, creiam como eu creio, tenham esperança como eu tenho. E ele diz assim, vamos ler juntos, porque vale a pena todos nós lermos juntos esse texto. Paulo dizendo, Filipenses 1, 21, vamos ler? Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha o verso 21 como ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Levante a sua mão e vamos dizer 3 vezes juntos, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Outra vez, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Outra vez, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí no verso seguinte, 22, ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ou seja, Deus quer conservar você vivo, não é só para você ficar velhinho, lá bem gagazinho, não. Deus quer conservar você vivo, para você ser uma bênção na sua família. Deus quer conservar você vivo, para você ser uma testemunha dEle. Deus quer conservar você vivo, para que você possa brilhar aqui na terra. Deus quer conservar você vivo, para você ser uma bênção aqui na terra. E Paulo diz assim, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A palavra diz o que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nem tampouco chegou ao nosso coração,
é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. É diferente, tão diferente, tão diferente. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 até o 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. No capítulo 5, ao verso 1. Vamos voltar para o capítulo 5. 2 Coríntios 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, que casa terrestre é essa? É onde você mora? Não. Olhe para o irmão que está aí do seu lado e diz, ô casa terrestre. Você encontra casa terrestre de todo jeito, baixinho, alto, gordo, barrigudo, entende? Casa, tem uns que são assim uma casa muito grande, outros é um barracãozinho, pequenininho, mas não importa. Ou seja, a casa terrestre. Ou seja, Paulo diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, onde nós moramos, vocês estão olhando aqui apenas para a casa. Essa é a casa, essa casa tem um nome. Nessa casa mora o Márcio mora aqui. Ele mora nessa casa. Eu não sou o que vocês estão vendo. Aqui é apenas a casa onde eu moro. Só isso. Você não é o que é do lado de fora. Você é o que é do lado de dentro. Do lado de fora, essa casa aqui, o corpo, é chamada casa. O habitante, quem mora nela, é o seu espírito, é você. Nós somos um espírito. Ou seja, ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Verso 4, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Há toda esta mudança de uma forma tão estupenda. O Salmo 116 nos mostra algo do próprio coração de Deus, o Pai. Deus não dá valor às coisas que nós damos valor. Deus não se importa com aquilo que, por exemplo, aqui na terra, ouro é uma coisa muito preciosa, não é assim? Mas o ouro, lá no lugar onde nós vamos morar, sabe para que serve? Só para fazer calçamento das ruas, sabe? Lá as ruas vão ser todas calçadas com ouro. Ou seja, hoje aqui é uma dimensão tão diferente. Por isso que Deus dá valor a isso aqui. Salmo 116, o versículo de número 15 diz assim, preciosa. A única coisa que Deus diz que é preciosa para Ele. Ele diz, preciosa é aos olhos do Senhor. O quê? A morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Naquele dia, quando seu coração pulsar, naquele exato momento, você vai abri-lo numa dimensão tão diferente. E vai contemplar aquele que seus olhos nunca viram, mas que Ele nunca deixou de ter os olhos sobre a sua vida. Você vai ver e vai ser conhecido. O Salmo 118, o verso de número 17. Se você continua vivo, não é para você ficar velho.
se você continua vivo, há um propósito. Diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Sabe por que você vive? É para contar as obras do Senhor. E quais são as obras do Senhor que impactam a terra? Quais são as obras do Senhor que trazem ao coração do homem esperança? A obra do Senhor se resume na vida do seu filho. Quando você conta aos outros de Jesus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele operou, daquilo que Ele realizou. Sabe, a única razão maior que você tem para viver é para você contar as obras dEle. Aí você pode dizer, mas isto é assim, a vida. Quantas vezes nós perdemos o foco, não é assim? Jesus tem essa vontade. E você pode viver, não morrerei. Fale comigo, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Bata o nome do seu irmão e diga, meu irmão, você está vivo. É para contar as obras do Senhor. Você está vivo para isso, é para contar as obras dEle. Sabe, o apóstolo Paulo já estava assim, bem velhinho, bem velho. Ele tinha tido visões celestiais, mas ele escreve em 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. No final da sua vida, a casa vai ficando velha, a casa de Paulo já estava velhinha. E ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele não diz assim, o tempo da minha morte. Ele diz o tempo da minha partida. Ou seja, o dia que o Espírito deixaria o corpo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Todos. Jesus, quando ele falava a respeito da sua própria morte, Jesus também se identificava com a nossa, igual você lê aqui em João 16, o versículo de número 5. João 16, versículo 5. Para aqueles que têm o Senhor, igual você ouviu até agora, a morte não é o fim. A morte não é aniquilamento, destruição, ponto final. Para aqueles que têm o Senhor, o próprio Jesus diz aqui, João 16, 5 assim, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Vou para junto daquele que me enviou, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Para Jesus a morte representava o regresso para o Pai. Para Jesus o sentido de morte era exatamente isso, o regresso para o Pai. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Nós não sabemos o dia. É por isso que a coisa mais certa da vida é exatamente a morte. Mas o mais incerto é que nós não sabemos o dia. Mas é tão diferente. Nós vemos a morte. Alguns dizem que a morte é amiga. Mas desde lá do Jardim do Éden, a morte é considerada como inimiga. 1 Coríntios 15, 26. Nós encontramos essa declaração. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 26. A palavra diz assim. Primeira Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Não é Satanás, Jesus já lidou com ele. Na nossa história,
O último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o verso 21, eu queria que os músicos tomassem seus lugares agora. Guarde no seu coração essa realidade. Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Para aqueles que têm Jesus, morte não é ponto final. Há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem, eu e minha esposa, de navio, do Rio de Janeiro até Portugal. Até Portugal. O navio estava ali, no porto, no cais. As pessoas estavam lá no porto, familiares, dando assim adeus. Falava assim. E o navio foi. Mas dentro de algum tempo, o navio foi sumindo. Não é que ele estava afundando, mas a terra não é redonda. Só que ele foi saindo do nível de visão das pessoas. À medida que ele ia desaparecendo da visão dos que estavam ali. Nós estávamos dentro do navio, mas aqueles que estavam ali no porto, dentro de algum tempo deixaram de nos ver. O navio não viu mais o navio. Era apenas uma questão de foco. Eles não conseguiam ver. Nós estávamos vivos dentro do navio. Mas aqueles que estavam ali no porto, não conseguiam ver mais. Quando um dos nossos queridos parte, ele sai do nosso foco de visão. Nós não vemos mais. Mas eles estão tão vivos. Só que uma outra maneira de vida. Eu creio que seria tão diferente se todos que estão aqui, se você, meu irmão, pudesse vivenciar essa realidade, e saber que aqui nós somos apenas peregrinos, forasteiros, nossa morada permanente não é aqui. E como está escrito em Romanos capítulo 14, o versículo 7 e 8. Romanos 14, o versículo 7 e o verso 8. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É isso que faz, irmãos, toda a diferença. Toda a diferença repousa aqui. Se vivemos, para o Senhor vivemos. A vida só é vida quando a vivemos para Ele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Em João 17,
o versículo de número 4. O plano consumado do Senhor. Jesus ora dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. O que eu vou dizer agora aqui, eu queria que você tomasse com muito respeito. Olhe para mim. Eu sou imortal até que o projeto de Deus se cumpra na minha vida. Você é imortal até que o projeto de Deus se cumpra na sua vida. Salmo 139 diz, e no teu livro, todos os meus dias foram escritos antes que houvesse um só. O que Deus planejou para você, meu irmão, você pode cumprir ou não. Você pode dizer: eu não quero. Mas Jesus aqui, Ele abre o coração e diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Ele cumpriu o plano consumado. O verso de número 24, João 17, o verso de número 24, diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade do coração de Jesus é esta: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora você tem que estar preparado, não só para a vida, mas tem que estar preparado para morrer. Mas morrer de que jeito? No livro de Números capítulo 23, o versículo 10, há um versículo tão forte nesse sentido. Bem no início da Bíblia você vai encontrar o livro de Números. Números 23, o versículo de número 10. Diz assim: quem contou o pó de Jacó e numerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Vamos falar juntos? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Vamos falar de novo? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Que você possa morrer a morte dos justos. Que você possa morrer como Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. O que acontece nessa hora? Quando Jesus falava com seus discípulos a respeito da sua própria morte, todos se entristeceram, porque nós não gostamos de ouvir isso. E quando eu falo: mas eu não posso deixar de falar o que Ele me manda falar com você. Você não pode cortar da sua agenda essa palavra morte, porque ela existe. E quando Jesus falava da sua própria morte, os discípulos todos estavam tristes. Em João 14, Jesus para e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, saber o caminho. Senhor, como saber o caminho? Disse-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tão diferente. Vamos nos colocar em pé. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 12. 1 Coríntios 13, verso 12. O que acontece na morte? 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Por causa disso, na hora da morte de um ente querido, nós choramos. Não é pecado chorar. Deus nos deu as lágrimas para serem choradas. Chore. A palavra diz: está alguém alegre? Cante louvores. Alguém triste? Chore. Orar, chore. 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 Mas nós não choramos com o desespero, como daqueles que não têm esperança. Porque eu queria terminar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 até o 18. Os músicos, cantores, nós vamos cantar: Deus enviou seu Filho amado. Porque a última estrofe desse hino diz: e quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei cantar. Diz aqui 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Romanos capítulo 8, verso 31 até o 39. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu não vou morrer. Eu apenas um dia vou partir para a casa do meu Pai. Romanos capítulo 8. A palavra diz, Romanos 8, 31. Vamos ler juntos, todos juntos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É por isso, filho, que a vida é bela. A vida é bela para aqueles que têm o Senhor. Dê a mão ao santo que está aí perto de você. Vamos todos dar nossas mãos e vamos declarar essa verdade. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. A vida, Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim agora. E essa vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Levante a mão do seu irmão e vamos cantar. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Nós estamos cantando parecendo procissão. Nós vamos cantar com vida. Cante, sabe? Não é procissão, não. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, porque Ele vive. Essa é a nossa vitória. Levante a sua cabeça, levante sua cabeça. Nosso coração é cheio de esperança. Vamos começar tudo de novo, porque nós não vamos entrar numa procissão, mas uma marcha de vencedores. Aleluia! Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus. Ele está vivo, aleluia, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Se a nossa esperança, como diz a palavra, se resume apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Viu como mudou quando você cantou?
cantou com esperança, não por causa do ritmo, mas por causa da mensagem. Houve um dia que os discípulos de Jesus voltaram para Ele. Eles tinham feito tantas maravilhas, curado enfermos, expulsado demônios, feito tantas maravilhas, e eles voltaram exultantes. E Jesus, ouvindo o relatório deles, disse: alegrai-vos, não porque os demônios submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O seu maior patrimônio aqui na terra é a certeza do seu nome no livro da vida. Por isso que ele define a vida dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Que adianta ele ganhar o mundo inteiro se ele se perder? Valeu nada. O maior patrimônio que você pode ter e o maior motivo de alegria aqui na terra, algo que nada pode empanar o brilho dessa certeza, é o seu nome escrito no livro da vida. E para você ter o seu nome escrito no livro da vida, não são as suas obras que irão escrever, não é o seu fazer, como alguns dizem, por onde, não. É porque nós não conseguimos por nós mesmos nos salvar. Jesus Cristo veio, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Aqueles que nascem uma vez morrem duas, mas aqueles que nascem duas vezes morrem só uma vez. Você que ainda não nasceu duas vezes, você que não experimentou essa mudança tão radical na sua história, talvez você seja alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, aí você diz assim: um dia eu vou entregar minha vida a Jesus, pastor. Ou quem sabe você é alguém que andou com Ele, e como um pródigo foi para uma terra distante, mas você precisa da reconciliação com o Pai, precisa. A saudade é da casa do Pai. Eu sei que nesta hora, potencialmente milhões estão ouvindo essa mensagem. Mas eu sei que o mesmo Jesus que está aqui, está aí bem perto de você também. Ao ponto de Ele dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. Esta é a noite de você convidar Jesus para entrar na sua história. E a primeira coisa que desaparece quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que acontece quando a pessoa converte, é que o medo da morte desaparece da vida dele. Som. Ele tem uma certeza agora, chamada vida eterna. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você não tem certeza do seu nome escrito no livro da vida, esta é a hora de você falar. E eu quero orar como se fosse você orando. E eu peço que toda a igreja ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu ouvi que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu convido: ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me afastei, agora eu volto, buscando a reconciliação, para que a paz de saber
que meu nome está no teu livro seja realmente o motivo da minha vida. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir a oração, mas eu quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você, que estava desviado, afastado dos caminhos, mas que hoje volta para Ele. Aonde você estiver, eu quero orar. Seja aí na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, para que eu ore por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, eu quero ver um sinal da sua parte. E o sinal é você levantar uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Está vendo aquela senhora de blusa listada? Pode levantar mais alto que você puder a sua mão, aqui no térreo, bem alto. Levante a sua mão, aquela moça. Esta é a hora de Deus para você. Aquele moço, aquela outra, levante mais alto que você puder. Isso, pode levantar a sua mão. Isso. Agora, sem constrangimento algum, porque nós somos uma família. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Deixe seu lugar, pode vir com a sua bolsa, pode vir, vamos chegar. Lá da segunda galeria, da primeira, venha até aqui. E quero pedir que cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela: você tem certeza da sua salvação? Se você partisse hoje, você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento dos céus para você. Esse é o momento de Deus para você. Deixe o seu lugar e venha. Marido, esposa, venha. Pode vir, pode vir. Esta é a hora de Deus. Fale com seu vizinho aí, que está ao seu lado. Pergunte para ele como está a sua vida. Se você partisse hoje, você tem certeza da sua salvação? Esta é a hora de Deus para você. Ninguém pode tomar essa decisão em seu lugar. Ninguém. É a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento dos céus. É o momento de Deus para você. Venha, venha. Enquanto cantamos só porque Ele vive. Venha, porque Ele vive, Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Mesmo você aí na sua casa. Esta é a hora também de você falar: Jesus, entra na minha vida. Eu quero ter a certeza da salvação. Eu quero desfrutar do perdão dos pecados. Eu quero ter essa convicção do meu nome no livro da vida. Isso pode acontecer e deve acontecer. Aparece um número agora aí, um telefone, 3429-9550. É para você ligar. Queremos conversar com você, orar com você. Estamos aqui em Belo Horizonte. Aqui o DDD é 31. E o nosso telefone é 3429-9550. Igreja, estenda as mãos agora. Pai, em nome de Jesus, esses corações chegam no teu altar, e deles quebramos agora todo o poder das trevas. Desligamos destas vidas, Pai, todo o poder da morte, para que onde que a morte reinava, possa reinar a partir de agora a vida. Que a reconciliação seja plena, que a paz do Senhor domine essas vidas, ó Pai, para que possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Anulamos, ó Pai, o poder das trevas que antes os dominava, para que sejam cheios do Teu Espírito, da Tua paz, do Teu consolo e da vida eterna, em Teu nome, amém. Vocês estão aqui, podem ficar em pé. Chega aqui perto de mim. Da vida de vocês, num ato de fé, foi quebrado todo o poder das trevas. Você começa a experimentar uma paz,
uma paz tão diferente. Chega aqui perto de mim. Esta paz que vai durar para sempre. O que você começa a experimentar agora é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Mas hoje à noite, você recebe também uma nova família. Uma família que vai amar você. Uma família que você pode contar com ela. E uma família que ama Jesus. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu pedi que você vire para você conhecer sua nova família. A igreja, levante as mãos e vamos contar juntos. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família sem qualquer falsidade. Te abençoo, te abençoo, te abençoo. Te bem-vindo, bem-vinda família de Deus. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vinda família de Deus. Te abençoo, te abençoo. Precioso, precioso, precioso. Precioso és para mim. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos da família de Deus.